Capítulo 27. Um pequeno feitiço. O amanhecer ainda não havia chegado. Mondra já havia se posto 1 hora antes, mas Vilaf e Tefie ainda estavam acordados. Tefie seguiu para o norte desta vez, abandonado na batalha com os outros. Eu queria que Mayra estivesse lá para lançar os presságios disso. Abaixo de nós, estava o acampamento inimigo. Havia pouca luz vinda das luas, mas o suficiente para ver que as tendas de Moraça e os lantãs estavam separados naquela noite, não misturados em grupos como antes. Se mais alguns estivessem dormindo, eu teria desejado ter todos os 10.000 comigo, e não apenas um. Assenti, e Orne levou as mãos à boca e soltou o grito de um loto. Aqueles voadores noturnos raramente vinham tão ao norte, especialmente quando o frio chegava, mas ninguém que não devesse ouvir estava perto o suficiente e vivo. O círculo externo de sentinelas já havia feito um último contato com o aço de Altair. Gritos de resposta ecoavam suavemente, e seguimos em frente. O círculo interno de sentinelas, posicionado sob a luz das tochas espalhadas ao redor do acampamento, moveu-se inquieto, olhando para os homens de cada lado. Sem dúvida, depois dos acontecimentos dos últimos dias, eles se perguntavam se realmente ouviam cavalos andando lá fora na escuridão. E se ouvissem, deveria dar um alarme ou seria mais uma intervenção inútil. Finalmente, em vários pontos ao longo da linha, os homens decidiram dar o aviso. Era tarde demais. Antes que pudessem dar o sinal de alerta, nós já estávamos sobre eles. Lancei um sentinela ao entrar nas tendas e acertei outro enquanto ele corria de uma tenda, afivelando sua armadura. A ponta da lança prendeu-se em sua cota de malha, e eu a abandonei. Por todo o acampamento, gritos de pânico conflitavam com gritos por ordem. Sacando a espada curva da sela, aprofundei-me no acampamento. Enquanto eu disparava pelos caminhos entre as tendas, atacava aqueles que se aproximavam o suficiente, mas não me desviava do meu caminho para ninguém. Eu queria cordas de tenda e amarras para os cavalos. Aqui e ali, fogueiras se acenderam quando uma tenda desabando não conseguiu apagar uma lamparina acesa. Cavalos correndo livremente, em pânico com os gritos e as fogueiras, aumentavam a confusão, invadindo os grupos de lantãs que tentavam se formar, pisoteando os homens que corriam. Depois um pouco de lanta e Moraça cavaleiros começaram a aparecer, enquanto os guerreiros conseguiam alcançar seus cavalos. Um deles me avistou e, gritando descontroladamente, empunhou sua lança e atacou. Eu havia dado ordens para que ninguém aceitasse o combate se pudesse ser evitado, mas me movi para encontrá-lo mesmo assim. Soltei as rédeas, guiando meu cavalo com a pressão dos joelhos, e inclinei meu escudo sobre o corpo, o braço da espada para trás. Gritando, o Lantan avançou para mim e, quando a ponta de sua lança tocou meu escudo, eu girei para lançar sua lança por cima do meu ombro. Minha espada cortou para frente, a força do meu braço se somou à da minha investida. Um choque percorreu meu braço, e o Lantan rolou para fora do dorso de seu cavalo. Parei, e Orne e meus tocadores de tambor se juntaram a mim. Cada um dos dois tinha um par de grandes tímpanos presos, um de cada lado do cavalo. É hora de sair daqui, gritei. O barulho no acampamento estava ficando mais alto, e boa parte dele era o som do combate. Os tambores começaram a bater a mensagem. De outra parte do acampamento, ela foi respondida, depois de outra, e de outra. Mesmo através do choque de armas e dos gritos de homens moribundos e cavalos assustados, eles podiam ser ouvidos claramente. Agora, cavalgue, ordenei. Tão rapidamente quanto atacamos, rapidamente nos fundimos na escuridão. Atrás de nós, só havia morte e tumulto. Muitas das tendas estavam em chamas, assim como muitas das carroças de suprimentos, e a luz que lançavam revelava confusão total. Trombetas soaram. Ordens vieram aos gritos. Homens corriam para cá e depois eram enviados para lá. Formações foram reunidas e depois dispersas, enquanto os homens saíam para combater incêndios ou reunir cavalos. Homens combatendo incêndios ou reunindo cavalos eram empurrados para as formações para guardar o próximo ataque. Lentamente, porém, a ordem começou a ser restaurada. A razão parecia prevalecer. Homens se moveram para combater os incêndios. Outros se puseram a reunir os cavalos. O restante esperou informação, linhas organizadas e quadrados para os lantãs, grupos soltos para os Moraça, contra outro ataque. Os incêndios se apagaram, os cavalos foram reunidos e a dobradura do acampamento foi iniciada. Eles estavam vindo atrás de nós, todos os 200.000 ou mais deles. Enquanto eu observava, ri para mim mesmo. Nós os tínhamos, agora. Eles eram nossos. Quando cheguei de Lanta, fui direto até Lord Dunstan, que liderara os 2.000 homens que haviam assediado o exército do norte. Minha primeira pergunta foi abrupta.
E os fangornes? Ele sorriu. Não há ninguém para ser encontrado. A última vez que alguém o viu foi fechando sua toca há mais de uma dezena. Dei um suspiro de alívio. Precisávamos dos fangornes em suas tocas e hibernando se quiséssemos vencer. A segunda coisa que fiz foi pegar um pacote que Mayra tinha me dado da cela e encontrar um lugar isolado. Havia 2 bonecas no pacote, uma lantã-guarda, uma moraça e um pacote de pólvora. Acendi uma pequena fogueira e fiz um arranjo de cordas para queimar lentamente e jogar as bonecas e o pacote de pólvora no fogo. Então, fui embora. Já era ruim o suficiente para um homem se envolver com magia. Eu não queria estar por perto quando o feitiço fosse invocado pelas chamas. O inimigo tinha proteções e proteções, é claro, para impedir que magia fosse usada contra ele. Se houvesse alguma esperança de adivinhar seus próximos passos, de espionar seus conselhos, ou melhor ainda, de virar alguns contra os outros, ou até mesmo de amaldiçoá-los, Mayra teria vindo. Mas suas proteções e proteções o protegeriam contra coisas dessa natureza. Havia uma pequena chance, mínima, de que a proteção deles não cobrisse tudo. Muitas vezes, apenas os pontos principais eram cobertos, como traição induzida por feitiços, peste e coisas do tipo. O feitiço que Mayra me dera, tão pequeno que eu mesmo poderia fazê-lo, era irritante. Era para fazer os lantãs e moraças se sentirem frustrados e tensos, para aguçar quaisquer sentimentos naturais que tivessem um pelo outro, mas não o suficiente para ativar quaisquer contrafeitiços. Uma coisa pequena, mas talvez o suficiente para fazê-los agir sem pensar quando precisavam desesperadamente pensar. Talvez fosse a vantagem de que precisávamos. Antes da minha chegada, Dunstan e Bran vinham importunando o inimigo, mantendo-o desequilibrado, imaginando onde e quando seria o próximo ataque. Repetidamente, eles atacavam, às vezes com 100 lanças, às vezes com 1000, mas nunca o suficiente para serem imobilizados e levados à batalha pela massa desajeitada do inimigo. Grupos de coleta de alimentos, grupos de madeira e água, grupos de reconhecimento, ninguém estava salvo. Quando saíam sem uma guarda pesada, desapareciam, e quando os grupos de coleta de madeira se tornaram vários milhares de guerreiros, os ataques passaram a ser realizados pelas manadas de cavalos. As forças enviadas para caçar esses invasores encontraram apenas o que Dunstan e Bran queriam. Se fossem grandes, não encontraram nada além de terrenos baldios e fogueiras de 2 dias atrás. Se fossem menores, para se moverem mais rápido, encontraram a morte. Essa força do norte ainda não havia conseguido avançar para o sul. Na verdade, quando cheguei, eles estavam mais ao norte do que quando Dunstan e Bran fizeram contato pela primeira vez. Com a minha chegada e as 10.000 lanças que trouxe comigo, partimos para a ofensiva total. Cerca de 5 ou 6 horas após o pôr do sol na minha primeira noite, ordenei que tochas fossem cravadas no chão em um enorme círculo ao redor do acampamento inimigo. Quando foram acesas, o mais próximo possível em sucessão, o pânico reinou no acampamento, alarmes foram soados e a confusão se espalhou. Ao que tudo indicava, eles estavam cercados por uma força tão grande quanto a deles, ou até maior. Era impossível que tantos Altair estivessem lá. Eles sabiam disso, mas seus olhos diziam o contrário. Durante toda a noite, eles permaneceram em pé, em uma formação defensiva compacta, enquanto nos recolhíamos aos nossos cobertores, deixando apenas alguns homens de guarda. Antes do amanhecer, as tochas foram removidas. Eu os observei procurar na manhã seguinte por pistas sobre quem éramos e quantos éramos, mas tudo o que encontraram foram rastros de um número aparentemente incontável de cavalos. Na segunda noite, as tochas foram recolocadas, e os lantãs e os moraças ficaram de pé novamente, esperando. Nossos observadores disseram que parecia haver muitas reclamações dos moraças por terem que ficar acordados. Alguns deles voltaram para suas tendas e quase foram atacados pelos lantãs. Na terceira noite, as tochas foram novamente colocadas. Desta vez, após o que pareceu ser uma discussão considerável, uma força de cerca de 10.000 homens, metade lantã e metade moraça, foi enviada. Obviamente, eles deveriam descobrir o que havia ali e forçar algum tipo de movimento. Entre as tochas e o acampamento, nós os esperávamos com os arcos curtos e curvos dos cavalos. Eles nunca encontraram as massas montadas que esperavam, mas de trás de cada rocha, arbusto e dobra de terra, flechas de guerra esvaziavam suas celas. Nossos cavalos estavam bem na retaguarda, e as ordens eram para atirar em qualquer um que estivesse montado. Mais de 1.000 deles caíram sem ferir nenhum de nós, e quando os outros retornaram ao acampamento, pela reação dos demais, devem ter falado sobre enfrentar inimigos invisíveis, ou sobre números avassaladores. Eles se aproximaram em formações mais compactas e moveram suas carroças de suprimentos para formar barreiras. Eles cercaram tudo com tochas,
então seu acampamento estava tão bem iluminado quanto qualquer sala do palácio. Podíamos ser invisíveis, mas se usássemos magia para nos aproximar furtivamente deles, eles pelo menos viriam nossa presença pelo que vimos. Com exceção dos observadores, dormimos o resto da noite. Na noite seguinte, recusaram-se a sair, aguardando novamente o nosso ataque, e na seguinte. Na quarta noite, houve murmúrios nas fileiras, e na quinta, as unidades Lantan quase se amotinaram quando Moraça começou a dormir perto dos cavalos. No sexto dia, o inimigo passou a dividir o acampamento na tentativa de impedir o início de uma luta aberta entre os aliados. Naquela noite, a maioria dos guerreiros pôde dormir, e nós atacamos. Agora, eles nos seguiam através da primeira luz do amanhecer e dia adentro, para o sul e leste, em direção às colinas ondulantes dos campos. Movíamos o mais devagar que ousávamos, como se estivéssemos mantendo nossos cavalos descansados para uma longa perseguição, com cuidado para nunca perder o contato completamente. Os últimos homens em nossa linha, ao chegarem ao topo de uma serra, muitas vezes conseguiam ver o primeiro deles, chegando ao topo de uma serra atrás de nós. Eles nos seguiram lenta, mas seguramente. Sua lentidão era para permitir que a infantaria Lanta nos acompanhasse. Nossos batedores começaram a relatar que os Moraça pareciam estar pedindo que os guerreiros montados fossem enviados à frente para se aproximarem de nós. Os Lantan, a cavalaria, também parecia estar argumentando a favor. Os ânimos estavam exaltados, disseram os batedores. Parecia que aquele pequeno feitiço estava funcionando. Chamei Orne, e ele cavalgou até mim. Como a infantaria deles está mantendo contato? Não quero ir rápido o suficiente para que eles aceitem a sugestão de Moraça e os deixem para trás. Eles estão acompanhando, resmungou ele, mas por pouco. Qualquer guerreiro na planície conseguiria manter esse ritmo o dia todo, dormindo ou não, até mesmo Moraça. O que estou dizendo? Até um garoto conseguiria. Esses Lantans deveriam se mover e lutar a pé, mas são fracos. Contanto que eles estejam acompanhando. Mande os batedores vigiá-los de perto. Se começarem a ficar para trás, teremos que diminuir a marcha. Mas por quê, meu senhor? Sem eles, será muito mais fácil para nós. E sozinhos, sem cavaleiros para patrulhar e protegê-los, serão praticamente inúteis. Você sabe melhor. Você já enfrentou infantaria em campo aberto antes. Bem liderados, eles estão longe de ser inúteis, e é melhor presumirmos que eles são bem liderados até que saibamos o contrário. De qualquer forma, eu não os abandonaria se fossem homens da terra recém-recrutados. Não deixarei 60.000 Lantans em um corpo organizado para formar um ponto de encontro. Não deixarei 1.000. Muito bem, meu senhor. Levaremos a infantaria conosco, mesmo que tenhamos que carregá-la em nossos cavalos. Continuamos para o sul e leste, até o pôr do sol. O inimigo sempre nos perseguia. Sem dúvida, pensavam que estavam nos empurrando para frente, de acordo com seu plano. Talvez até pensassem que constituíamos toda a força que os vinha assediando. Independentemente do que pensassem, seguiram-nos até o pôr do sol, até depois do pôr do sol, tão ansiosos estavam. 1 hora depois do anoitecer, nossos batedores relataram que finalmente haviam acampado. Mesmo assim, aparentemente, havia algum argumento para continuar a perseguição. Eles montaram seu acampamento sem tendas nem fogueiras, um acampamento de batalha. Nós montamos o mesmo, e nos alimentamos de carne seca e frutas, com água morna com gosto de odres para engolir tudo. Metade de nós dormia enquanto a outra metade vigiava. Nossos batedores patrulhavam constantemente o acampamento deles, mas eu não correria o risco de ser surpreendido como eles, com meus homens tentando acordar e começar a lutar ao mesmo tempo. Antes do nascer do sol, a perseguição recomeçou. Nossos batedores chegaram para relatar que o inimigo estava desmontando o acampamento sem sequer uma tocha. Eles esperavam nos pegar em nossos cobertores. Quando chegaram, porém, já tínhamos sumido. Havia algo diferente na perseguição deles naquela manhã. Eles continuaram. Apesar do cansaço dos seus guerreiros, apesar da infantaria tentar acompanhá-los, eles continuaram. Repetidamente unidades montadas em Lantan ou massas de Moraça se separaram para pressionar com mais força, apenas para serem rechaçadas pelos oficiais Lanta. Os Moraça estavam à beira de uma briga com os homens que os mantinham sob controle. As frustrações fervilhavam, a raiva crescia. Se ao menos eles resistissem por mais 1 hora. Eu precisava de 1 hora. Mandei Orne buscar um mensageiro. Meu senhor, disse o jovem. Ele havia sido escolhido por seu pequeno porte e me deram um cavalo mais rápido que consegui encontrar. Você conhece a mensagem? Sim, meu senhor.
Sua montaria arqueou o pescoço e deu 2 passos rápidos. Ele a conteve, mas estava inclinado, aguardando o comando. Entreguei-lhe meu cachecol de mensageiro. Vai! Ele disparou como se a varinha tivesse caído para começar uma corrida, inclinando-se sobre o pescoço de sua montaria. Num piscar de olhos, ele já havia subido a colina seguinte e ido embora. Eu não me preocuparia com ele correndo com o cavalo. Ele havia sido escolhido pela resistência, além da velocidade, e ele tinha inteligência, além de seu peso leve, para qualificá-lo. Mas eu ainda precisava de 1 hora. A grama estava mais alta agora, a maioria tão alta quanto o ombro de um homem. Alguns tufos eram tão altos quanto um homem a cavalo. Todos tinham suas vagens abertas, tremendo ao vento, deixando cair as sementes que seriam cobertas pela neve do inverno e brotariam na primavera. Tremendo ao vento. Orne! Sim, meu senhor. Diga aos batedores para se aproximarem. Onde houver uma área de grama alta, grande o suficiente para eles evitarem a captura, deixe-o se movimentar na grama de modo que ela balance como se houvesse mais de um homem nela. Não há nada mais aqui em cima nesta época do ano que faça isso, então eles terão que investigar, e se investigarem, os comandantes diminuirão a marcha deles. Mas Lord Vulgar, isso não os deixará desconfiados. Os comandantes talvez, Orne, mas tenho certeza de que seus comandantes não vão ceder aos seus sentimentos além de certo ponto. Conto agora com seus guerreiros individuais. Muito bem, meu senhor. Está praticamente feito. O sol estava quente, embora fosse cedo, pois aquela era planície, ainda que fosse apenas a borda dela, mas o vento soprava do norte. Cortava os ossos e depois corroía a medula. O inverno que se aproximava seria rigoroso na planície. O truque com a grama alta não os detinha mais. Eles estavam vindo com mais força agora. Seus batedores avançados nos tinham à vista o tempo todo. Logo eles se moveriam. Cavalgamos por uma abertura na crista de um vale amplo e plano, cercado por 3 cristas em forma de 3 pontos. Abrimos caminho pela grama mais rápido. Quando os batedores inimigos entraram no vale, o último de nós já havia desaparecido atrás da crista distante. Eles galoparam descontroladamente pelo vale, desesperados para não nos perder de vista, e pararam bruscamente seus cavalos antes da crista quando surgimos no topo, com 10.000 lanças altaí abertas em forma de crescente, segurando o terreno elevado. O resto do inimigo também se esforçava para nos alcançar. Os primeiros já quase haviam chegado ao centro do vale na pressa antes de perceberem que estávamos esperando. Seus oficiais conseguiram assumir o controle e deter o ataque precipitado, mas outros, seguindo atrás, se amontoaram sobre eles. Homens e cavalos se aglomeravam em confusão. Entre ordens gritadas e contra-ordens, os homens recuaram como se fossem atacar e foram forçados a recuar por seus oficiais. Eu ri. Olha para eles, Orne. Os soldados querem atacar, mas seus comandantes temem uma armadilha. Olha para eles observando o horizonte, esperando que mais de nós apareçam. Eu me sentiria melhor, Lord Vulgar, se tivéssemos 100.000 lanças atrás daquelas cristas, murmurou ele. Está pronto para o sinal? Ainda não, meu amigo, ainda não. Precisamos esperar a infantaria deles se juntar. Se eles não atacarem primeiro, resmungou ele, e se moveu para ter uma visão melhor através da abertura para a planície além. Ele sacou o machado de cabo longo que preferia em vez de uma espada e o apoiou na sela.